Olá, meu nome é Maila, sou aluno do primeiro período de Sistemas para a Internet do Instituto Federal do Triângulo Mineiro. E começamos aqui mais uma videoaula. A videoaula de hoje é relativa à arquitetura e organização de computadores, mais especificamente sobre circuitos lógicos. O conteúdo relativo aos circuitos lógicos vai ser circuitos lógicos com mais de duas entradas, equivalência de circuitos, e também teremos exemplos de exercícios. Relembrando, os operadores lógicos fundamentais, que são AND, OR e o inversor. Os operadores lógicos secundários, que são NAND, NOR, XOR e XNOR. Temos também um exemplo de circuito lógico com duas entradas e uma tabela verdade. Explicando a avaliação de circuitos lógicos. Aqui nós criamos uma tabela verdade para a expressão booleana, que seria uma tabela onde conste cada combinação possível de valores das variáveis de entrada, e mostra o resultado da expressão, que seria a saída. Você identifica as variáveis de entrada e coloca na coluna mais à esquerda da tabela verdade, como por exemplo nesse circuito lógico, que temos duas entradas XY, colocamos elas mais à esquerda na tabela verdade. Então, criamos colunas à direita, conforme a ordem de precedência das operações contidas na equação que se está avaliando, conforme você pode ver na tabela. Isso tudo num circuito com apenas duas entradas. Com circuitos de mais de duas entradas, cada entrada ocupará uma coluna da tabela verdade. E para sabermos o número de linhas da tabela, usamos a expressão n igual 2 elevado a n, onde n é a quantidade de variáveis de entrada e o n o número de linhas da tabela. Vamos ao exemplo. Temos um circuito lógico com três entradas, x, y e z. Lembrando a expressão n igual a 2 elevado a n. N igual a 2 elevado a 3, o resultado é 8. Portanto, teremos 8 linhas na nossa tabela verdade. Colocamos os valores para as três entradas. Na primeira coluna da direita, representando a entrada 1, colocamos 4 valores de 0 e 4 valores de 1. Na do meio, representando a segunda entrada, colocamos 2 valores de 0 e 2 valores de 1 intercalados. E na terceira e última coluna, representando a última entrada, temos o valor de 0 e o valor de 1 intercalados. Terminada essa parte, vamos ao circuito. Temos inversores nas três entradas. Então, onde é 0 passa a valer 1, e onde é 1 passa a valer 0. Depois temos um AND, onde multiplicamos o valor negado de A vezes o valor negado de B, e inserimos uma nova coluna com os resultados na nossa tabela verdade. Na segunda AND, onde temos a entrada Z vezes a X negada, e mais uma coluna de resultados. A terceira AND, com a entrada X vezes a Z negada, e mais uma coluna com os resultados. E por fim, a última coluna representando uma OR, que é a soma entre as três ANDs vistas anteriormente. E assim, preenchemos a nossa tabela verdade. Veja como fica. A partir do exemplo, temos agora um exercício. Monte a tabela verdade dos circuitos abaixo, lembrando-se de pausar esse vídeo. Vamos à resolução. Quanto ao primeiro circuito, temos 3 entradas, ou seja, 2 elevado a 3, e vamos ter 8 linhas na nossa tabela verdade. X e Y em uma OR, ou seja, somando. E por último, temos o resultado dessa OR ligado a uma entrada Z, em uma AND, ou seja, multiplicando. Veja como fica a tabela verdade. Bom, e temos o segundo circuito, com 3 entradas, todas primeiramente negadas. Depois, temos uma AND de X negado, Y negado e Z.
outra end de x, y negado e z negado. E por fim, a saída, que seria uma OR das duas ends que falamos. Veja como fica a tabela verdade. Vamos agora para a equivalência de circuitos lógicos. Matematicamente, é possível que expressões diferentes tenham o mesmo resultado, como, por exemplo, 2 mais 2, 2 vezes 2 e 2 elevado a 2. O mesmo raciocínio pode ser aplicado a circuitos lógicos, e eles serão equivalentes quando possuem o mesmo valor nas entradas e na saída da tabela verdade. Porém, a quantidade ou ordem podem ser distintas. Circuitos também podem ser equivalentes em comparação quando suas saídas tiverem os mesmos valores. Exemplo. Veja o circuito a seguir. Temos 2 zeros e 2 uns em cada entrada, e 2 zeros e 2 uns na saída, porém em ordens diferentes. Mas a ordem não impede que o circuito não seja equivalente. Mais um exemplo. Uma XOR com duas entradas. Temos 2 zeros e 2 uns em cada entrada, e 2 zeros e 2 uns na saída, também em ordem diferente, o que também não impede que o circuito seja equivalente. E aqui, mais 2 exemplos de tabelas verdades com circuitos equivalentes. Também onde temos 2 zeros e 2 uns em cada entrada, e 2 zeros e 2 uns na saída, também em ordem diferente. Bom, agora temos o exercício final com circuitos equivalentes. Temos aqui 2 circuitos e 2 tabelas verdades. Prove por meio da tabela que são equivalentes. Veja a resolução. As saídas têm os mesmos valores, portanto, são equivalentes. Lembramos que o conteúdo dessa videoaula foi retirado das aulas do professor Matheus Cursino. E é isso por hoje. Bons estudos!